do nosso ambiente. Então vamos nos sentando confortavelmente, nos desligando das interferências externas. Vamos respirando bem fundo, sentindo a paz, a harmonia do ambiente que foi preparado carinhosamente pela espiritualidade amiga, aguardando por cada um de nós. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre e amigo, rogando a Ele que permaneça conosco, agradecendo a oportunidade bendita deste encontro, pedindo a Ele que permaneça conosco, que nos envolva em vibrações de luz e de amor, que Ele possa permanecer conosco durante toda a semana, nos permitindo sentir o acolhimento da espiritualidade amiga, dos nossos mentores que não nos deixam só. Que Jesus, na sua infinita bondade e amor, sustente um momento tão valioso que teremos daqui para frente. Que uma vibração muito amorosa possa envolver o nosso expositor, para que ele traga tudo que ele preparou com muito amor e carinho. Que Jesus permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O nosso tema hoje é o desenvolvimento das virtudes. Nosso tema hoje é a criança diante da morte. E o enfoque é como tratar desse tema com os nossos filhos pequenos. E o nosso expositor é o Ricardo Arras. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, queridos irmãos. Que a doce paz de Jesus possa envolver-nos nesta tarde maravilhosa. Queridos, é muito gratificante nós estarmos aqui refletindo sobre temas que são tão importantes para o nosso cotidiano. E eu começo fazendo uma reflexão com todos vocês. A reflexão é a seguinte: nós devemos falar sobre a morte com as nossas crianças? Se devemos falar sobre a morte, em que momento que nós devemos falar? Como devemos abordar este tema? Todos nós sabemos, queridos, que nós, como pais, tios, avós, enfim, como educadores de uma maneira geral, com certeza, um dia seremos questionados, né? Vão nos perguntar, mas me responda, o que é a morte? A pessoa volta? A pessoa ressurge? Como é que funciona esse processo? Certamente seremos abordados. Queridos, só que a morte, ela nos afeta profundamente. Ela ecoa em cada um de nós, não é? E muitas vezes nós temos muita dificuldade em falar sobre esse tema. Porque é um tema que nos entristece. E esse é o detalhe. O fato de muitas vezes nós não abordarmos sobre a morte, muitas vezes a gente vai rejeitá-la, né? Nós até batemos na parede, não vamos tratar desse assunto que é muito triste, deixa para lá. Não é a hora, não posso falar disso, eu não gosto, né? Isso atrai a energia negativa. Quantos de nós não pensamos e até já não falamos dessa forma? Só que, queridos, vamos fazer uma reflexão. A morte do corpo físico faz parte da vida, não é? Nós nascemos, vivemos, cumprimos a nossa missão, o corpo vai embora, mas a doutrina espírita fala que é só o corpo que padece, o espírito não. E a doutrina espírita, ela é extremamente consoladora. Ela nos traz uma fé em que nós raciocinamos sobre ela.
Em diversas passagens dos nossos evangelhos e da nossa literatura, é comprovado, sim, a vida após a vida. No livro dos Espíritos, tem uma questão, o livro dos Espíritos codificado por Allan Kardec, onde as perguntas são extremamente objetivas e as respostas da espiritualidade também. Se a gente abrir o livro lá na questão 149, que pergunta que Kardec faz à espiritualidade? Ele pergunta o seguinte, de forma bem clara: em que se torna a alma após a morte do corpo? E a resposta da espiritualidade é simples, porém profunda. A alma, após a morte do corpo, torna-se espírito, retorna ao mundo espiritual, onde temporariamente passou pela terra, onde temporariamente deixou o mundo espiritual. Olha só que frase curta, objetiva, mas que nos diz muito, não é? As nossas experiências aqui encarnados são para que nós possamos evoluir com as pessoas que a gente convive, mas a nossa vida espiritual é para lá que a gente vai retornar com toda a bagagem que nós adquirimos aqui. Existe uma historinha, eu não sei se vocês já ouviram sobre ela, é a história do veleiro. Vocês conhecem? O veleiro, essa história do veleiro, ela faz uma relação com a nossa passagem por aqui, nossa passagem encarnada. Ela diz o seguinte: quando nós vamos contemplar um veleiro no mar, né? Aliás, é uma contemplação belíssima que eu sugiro a cada um de vocês. Esse veleiro, ele começa a ir embora, ele parte, não é? E nós estamos ali contemplando esse veleiro que vai ficar cada vez mais distante, vai chegar perto do horizonte. O que vai acontecer? Ele desapareceu da nossa vista. Queridos, não é que ele desapareceu. Ele foi embora. Ele se tornou... Nós não conseguimos enxergá-lo, mas ele continua com o seu mesmo tamanho, com a sua mesma carga, porque enquanto nós vemos esse veleiro ir até o horizonte e ele de repente desaparece, do outro lado da margem, nós teremos alguém que vai dizer o seguinte: lá vem o veleiro chegando. Essa turma que vai estar lá do outro lado vai festejar essa chegada do mesmo veleiro que nós nos despedimos, mas nos despedimos temporariamente, não é? A espiritualidade vai estar em festa. E nós precisamos ter a certeza que essa despedida temporária, esse veleiro, ele vai com toda a sua carga. Ele não diminui a carga para fazer essa viagem. O que isso significa? Ele vai com toda a experiência adquirida. Ele vai com todo o amor que ele teve aqui por nós e continua tendo. Ele só está do lado de lá. Só não está às nossas vistas, mas podemos sentir. Então, o veleiro é como se fosse a nossa vida espiritual. Convivemos, vemos, enxergamos, mas um dia ele precisa ir. Assim como todos nós iremos, alguém vai nos contemplar e alguém vai nos felicitar quando chegarmos do lado de lá. Então, queridos, a doutrina espírita, por isso que ela é consoladora, né? Ela não nos diz da finitude, ela só nos diz que existe uma passagem, que existe um término do nosso corpo, mas o espírito, com todos os seus sentimentos, com toda a sua bagagem, com toda a experiência adquirida, ele continua a sua vida espiritual.
Queridos, assim, o Evangelho também, ele nos dá uma série de lições, né? Aqui a gente fez uma comparação com o veleiro, a própria questão 149 é muito direta, quando fala que nós estamos aqui temporariamente, né, adquirindo as nossas experiências. Mas quem nos deu muitas lições foi o Mestre Jesus. O Mestre Jesus, o nosso governador do planeta, ele teve uma passagem breve encarnado aqui, não é? Mas ele nos deixou inúmeras lições. Não só naquilo que ele falava, não é? Mas naquilo que ele exemplificava, principalmente. Essa foi a grande lição que Jesus nos deixa, né? Porque ele dava exemplos, ele mostrava os caminhos. E ele também fala dessa continuidade da vida num trecho assim que é fundamental nós estudarmos, refletirmos e sentirmos, porque nos diz muita coisa. Após a crucificação de Jesus, né, um momento de muita tristeza para todos que estavam lá, Maria de Madalena, não é? Junto ao seu sepulcro de Jesus, jogava o perfume. E para quem que a Maria Madalena vê naquele momento? Para quem que Jesus aparece? Se nós, queridos, nós poderíamos até fazer um tema aqui sobre a Maria Madalena, porque há muito o que estudar sobre ela. Ela foi aquela pessoa que, ao ver Jesus, ela modificou completamente a sua vida. Completamente o seu comportamento, a sua postura, não é? Aqui caberia, com todos os vícios que ela carregava, e Jesus tocou fortemente no coração. Esse tema a gente deixa aí para uma próxima palestra. Quando Jesus aparece para Maria de Magdala, ou Miriam de Magdala, ou Maria de Madalena, lá no sepulcro, ele está dizendo o seguinte: olha, gente, a vida continua. Eu estou aqui. Apesar daquilo que eu passei, vocês presenciaram, eu estou mais vivo do que nunca. E sempre que Jesus falava algumas palavras às pessoas, ele desejava paz para elas, porque aquilo acalentava o coração delas. Então, olha só, por que a gente começou na nossa reflexão falando com a gente primeiro? Né? O tema não é como nós devemos abordar a morte com as crianças, mas nós precisamos estar conscientes deste processo, desta vida que continua, desses vários exemplos que nós temos e que nós sentimos, sem dúvida nenhuma. Nós temos que estar mais preparados, não é? Então, meus queridos, vamos voltar à questão do nosso tema de hoje. Devemos abordar a morte com as crianças? E de que forma? Sem dúvida, gente. Sem dúvida. Mas como falar com os nossos filhos? Como falar com as crianças? Aí depende. Depende do quê? Depende de uma série de fatores. Por exemplo, depende da idade, depende da maturidade, depende o quanto que ela já ouviu sobre o tema e já sentiu. Nós temos, assim, vários fatores para a gente levar em conta. Mas uma coisa importante, vamos falar assim um pouquinho rapidamente, porque todos nós enfrentamos uma fase que se chama fase do luto, não é? O que é normal em qualquer um de nós, tá? E os psicólogos, eles determinam essas fases. Elas são muito pré-determinadas e definidas, só não se é falado o tempo de cada uma dessas fases. Mas as fases do luto, elas existem, comprovadamente. E afeta todos nós adultos, sem dúvida. Então, a primeira fase do luto é a fase da negação. A gente não acredita que aquilo ocorreu e da forma como ocorreu. Nós não acreditamos. A gente fica meio passado. Essa é a primeira fase. A segunda fase, nós sentimos raiva. Pode ser um dia, uma semana, alguns meses,
não importa, mas essa fase ela vai existir em algum momento. A raiva é: por que aconteceu comigo? Por que aconteceu com a minha família? Por que eu fui afetado? Por que nós fomos afetados? Por que esta pessoa foi embora dessa forma? Segunda fase. A terceira fase do luto é a barganha, onde nós queremos negociar com Deus alguma troca para que eu consiga ter talvez a comunicabilidade com o ente que se foi, poder vê-lo. É uma fase da barganha. A quarta fase é a fase da tristeza. A fase que acontece com todos nós. Como eu disse, pode durar até um dia essa fase. Pode durar anos. Mas o cuidado nessa fase é que isso não torne uma doença. Por exemplo, uma depressão. A quinta fase é a fase da aceitação, onde nós já concluímos que a pessoa não volta, não adianta ficar com raiva e descontar nos entes que estão ao redor, não adianta se entristecer demasiadamente e ficar doente de forma que se paralise. Eu tenho que começar a tocar a minha vida, não é? Ou seja, essa tristeza imensa, ela é substituída por aquele sentimento de saudade que fica em todos nós. Por que eu toquei nesse assunto, gente? Porque com as crianças, se nós estivermos demasiadamente doentes em uma dessas fases, é um pouco complicado. Porque a criança, mais do que nunca, ela precisa do quê? Da nossa segurança. Sabemos que nós, às vezes, estamos passando pelo luto. Mas a criança precisa se sentir acolhida. Quando nós dissemos que a questão da abordagem com a criança depende muito, né, ou da idade ou da maturidade, a Sociedade Americana de Psicologia, ela nos diz algumas informações sobre as faixas etárias e como as crianças geralmente se comportam em cada uma delas. Por exemplo, é dito que as crianças do 0 aos 2 anos, elas não sabem o que ocorreu. Elas sentem um abandono. Elas não sabem que aquela pessoa não vai voltar. Essa é a primeira fase. Quando essa criança ela cresce mais um pouquinho, ou seja, dos 2 aos 6 anos, ela já sabe sobre a morte, mas acredita que ela é reversível. Essa pessoa pode voltar. E mais do que isso, que aquilo que aconteceu com ela, com a pessoa que foi embora, pode ser um castigo. Quando ela está numa outra fase, dos 6 aos 11 anos, ela já acredita que a morte é irreversível. Mas ela é acometida por uma ainda intensa tristeza. E quando ela já tem mais que 11 anos, né, ela já está numa outra fase, aí ela já acredita que a morte é irreversível, né, não tem volta, e que ela também pode ser acometida. Então, meus queridos irmãos, o que nós precisamos estar mais atentos, aqui a gente não vai falar o como falar, o como abordar, porque isso depende de uma série de fatores. Porque o mais importante é como nós acolhemos a criança. Então, como é que nós devemos abordar? Chegue e pergunte para ela, né? Como é que ela está se sentindo com a partida do vovô, da vovó, de um tio próximo, né? O que ela está sentindo? E a gente pode ter certeza que a criança, ela tem muito a nos dizer. Ela sabe, ela sente algumas coisas. Só que um detalhe, gente, a gente não pode filosofar muito sobre o assunto, estender demais, não é? Querer falar muito, talvez responder aquilo que ela pergunta, as suas indagações de uma forma leve, de uma forma mais tranquila, de uma forma natural. O que nós estamos falando aqui é de uma fase em que o luto já está instalado, né? O luto já ocorreu com a criança. Então, como abordamos esse tema?
Como nós acabamos de dizer, o mais importante, além desta forma, deste cuidado ao falar, estar principalmente atento se a criança não está extremamente triste, né? Porque ela também dá alguns sinais para nós, tá? Quando ela deixa de comer, quando ela sente raiva, não é? Quando ela não quer fazer as coisas que habitualmente elas costumam fazer. Então elas dão alguns sinais que provavelmente a gente precisa procurar até ajuda quando isso ocorre, não é? Mas vamos voltar um pouquinho, gente. Quando nós dissemos que o mais importante é acolher a criança que passa por esta situação de luto, existe um livro que inclusive tem aqui, tá? Chama Deixe-me Partir, da Tânia, eu não vou lembrar o sobrenome dela. E ela diz o seguinte: foi feita uma pesquisa com algumas crianças, né? Crianças que moram na rua, ou seja, tem uma família desestruturada, ou muitas vezes nem tem uma família, ou tem, né? Não tem um lar assim solidificado. Muito provavelmente, é claro, a gente não pode muitas vezes afirmar. E outras crianças que têm pai e mãe. Olhem só, gente. Olhem só a pergunta que foi feita para elas. O que você acha da morte e como você acha que ela pode ocorrer? As crianças que moram com os seus pais, pai e mãe estruturado, responderam o seguinte: eu vou morrer bem velhinho. Eu vou viver bastante, lá na frente eu vou morrer. Tem consciência já. Agora, as crianças da rua, eu posso morrer a qualquer momento. Entenderam a questão do acolhimento, o quanto que é importante? Olha só o quanto que essas crianças estão feridas por dentro, né? Queridos, então, existe uma outra pesquisa que é interessante também sobre o tema acolher as crianças na fase do luto. É um livro muito famoso do Ziraldo, né? Aliás, essa é uma dica que nós damos, tá, gente? A literatura infanto-juvenil sobre o luto, ela é muito vasta, tá? Ou seja, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar diversos livros, autores, enfim, que abordam esse tema com muita delicadeza, com muito cuidado, muita pertinência, né? Mas vamos falar desse livro do Ziraldo que foi extremamente premiado, tá? É um livro poético que se chama Menina Nina. Não sei se vocês já ouviram falar. É um livro famoso dele. E ele conta a história da relação da avó com a neta. Ou seja, a primeira esposa do Ziraldo com a neta mais velha deles. Tem uma excelente, uma relação muito próxima de amor, de troca. Só que, de repente, a primeira esposa do Ziraldo, ela morre. Ela tem um mal súbito, falece, e aí a história ela muda, de repente. Essa criança ela é acometida por uma intensa tristeza. Só que o mais importante é o que vem depois. O Ziraldo vem mostrando, através da poesia, que ele está lá, a família está lá para acolher, para apoiar, né? Que eles precisam se reconstruir e que a avó está bem onde ela está. A gente não vai estender muito a história do livro, até para incentivá-los a ler, né? Mas é muito bacana, muito bonita a história. Onde eu queria chegar, gente? Baseado neste livro, nessa história muito premiada sobre a morte, né? Sobre como abordar com as crianças, foi feita uma pesquisa numa escola em Porto Alegre. Pegaram alguns alunos dessa escola que já sabiam ler, né? Já eram alfabetizadas, e aí fizeram 2 perguntas para ela. A primeira: vocês se identificaram com a história do livro? A segunda pergunta: você gostou desse livro? E por que você gostou desse livro? Primeira resposta: nos identificamos sim. Porque também, da mesma forma que aconteceu com a Nina, que ela perdeu a vozinha, eu perdi o meu pai, eu perdi o meu tio, né? Todas as crianças que responderam ao questionário tinham alguma história sobre perda.
de alguma forma. Então, elas se identificavam com aquela história. E a segunda pergunta, se elas tinham gostado do livro, nós poderíamos ter uma resposta de que não, a gente não gostou porque nos deixou extremamente entristecidos, nós lembramos daquilo que ocorreu conosco, mas não foi a resposta do livro. A maioria das crianças respondeu, sim, gostamos, porque o livro mostra a tristeza, mas mostra que aquela família é uma família feliz, apesar das dificuldades, que eles conseguem superar as suas dificuldades, que eles se abraçam, que um deu atenção para o outro, um socorreu o outro. Né? Então, olha só, gente, que tipo de resposta em que muitas vezes nós falamos assim, uma criança de 8, 9 vai estar falando dessa forma? Sim. É o que mais eles se identificavam com o livro, justamente pelo poder de superação e, mais do que isso, o acolhimento. As crianças se sentiram seguras, né? Existe, é claro, gente, quando a gente fala nesse assunto da morte com as crianças, muitos utilizam de algumas metáforas, não é? Por exemplo, virou uma estrelinha, minha mãe virou uma estrelinha, a minha avó foi fazer uma viagem longa, o meu tio foi morar com Deus e não volta mais. Os especialistas dizem o seguinte: pode ser abordado essas histórias? Até pode, mas com muito cuidado. Por isso que a interação com as crianças é muito importante. Por quê? Porque as crianças podem entender de forma literal essa história. Querem um exemplo? Foi morar com Deus. Mas que Deus é esse que levou o meu ente querido e não trouxe ele de volta? Foi dormir e não vai acordar mais. Então eu também não vou dormir. Que vai que acontece a mesma coisa comigo. Ou crianças que ficam ali olhando o céu, né? Para ver se a estrelinha vai passar e tal. Então, este assunto, ele não é proibido, mas ele deve ser abordado com o devido cuidado. Mais do que isso, gente, além principalmente do acolhimento e desta conversa mais próxima em saber o que os nossos filhos estão sentindo, o mais importante é nós não modificarmos de certos hábitos que deixam os nossos filhos inseguros. Por exemplo, eu vou lá, pego a criança e levo para um outro lugar, uma outra casa, enquanto o luto está passando dentro da minha casa. Isso pode mudar um pouquinho os hábitos dela. Porque ela vai ficar preocupada, por exemplo, se ela for para a escola, se aquela mesma pessoa que a buscava vai continuar buscando. Porque quer queira ou não, gente, a criança sente, né? Ela tem esse sentimento sobre toda a dificuldade que está ocorrendo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essas mudanças de hábitos do dia a dia. Nós precisamos trazer segurança para essas crianças. Outro ponto que é importante, gente, muitas vezes a gente fala assim, vamos deixar de falar sobre esse tema, a gente deixa a criança brincando, daqui a pouco ela esquece e a vida segue. Muito cuidado com esse tipo de atitude. Por quê? Isso pode remeter a criança em achar que é só eu começar a esconder os meus sentimentos que está tudo certo. Então, olha só, abordar o assunto de forma leve, responsável, com muita atenção, acolhendo-a, não modificando bruscamente os seus hábitos, é extremamente importante. Fugir deles, cuidado. Gente, nós estamos aqui falando sobre o tema da morte quando o luto ele já está instalado, né? Mas alguns especialistas falam que nós temos que abordar esse assunto desde a mais tenra infância, antes que o luto se instale na família. E tem N formas da gente fazer isso, não é?
Os próprios hábitos da criança, imagina, ela vai lá no jardim, arranca uma flor. É a hora de nós falarmos, olha, cuidado, essa plantinha, ela nasce, ela vive nesse ambiente, ela precisa ser cuidada e ela vai morrer daqui a pouco, mas não agora, dessa forma. Então, nós podemos começar a inserir algumas atitudes e alguns comportamentos que fazem com que a criança desde cedo reflita. O outro são os peixinhos, né? Que as crianças às vezes pegam, pum, faz assim, olha, a gente não pode fazer isso, né? Cuidado. Substituir um animalzinho que foi por outro no mesmo dia para dizer, olha, não aconteceu nada com aquele, bota lá o mesmo nome, não é? E alguns cuidados que a gente deve ter, gente, até com aquilo que nós assistimos, tá? Esses filmes de guerra, de morte, enfim, onde a gente mostra um pouquinho da banalidade da morte, a gente precisa ter um certo cuidado. Então, o que nós refletimos aqui é que este tema da morte, se ele for introduzido de uma forma leve e natural, o que vai acontecer? Quando ocorrer, a criança está mais preparada. Gente, é fácil? Claro que não. Todos nós temos a dificuldade. Todos nós sabemos o quanto é difícil abordar sobre o tema. Mas olha só, a gente não está sozinho. A gente não precisa querer resolver um tema tão muitas vezes complicado, de difícil abordagem, sem buscar ajuda, não é? Para isso nós temos serviços de profissionais especializados, nós temos a religião e nós temos as casas espíritas também. Muitas casas abordam o tema, inclusive a nossa casa. O Centro Espírita Obreiros do Senhor tem uma atividade chamada Diálogo Fraterno, que é de toda terça-feira, que aborda justamente o tema sobre o luto. Mas não é só isso, gente. Nós temos todos os dias aqui palestras sobre os mais variados temas da doutrina. Temos aqui o departamento de escolas e cursos, né? Que são 5 anos de curso, onde também a gente entender um pouco daquilo que aconteceu com a gente. E do DEC eu posso falar um pouquinho, porque quando nós chegamos na escola de cursos, o que acontece? Nós primeiramente, queremos entender o que acontece com a nossa vida, por que ela está um pouco tumultuada, né? Às vezes chegamos pela dor, às vezes chegamos pelo amor, e aí a gente começa a entender, porque a gente vai conversar com outras pessoas que estão sofrendo dores maiores ou parecidas, e aí isso nos ajuda, nos conforta. Muitos de nós que começamos frequentando as palestras, e viramos voluntários da casa por N atividades, a gente começa dessa forma. Pela dor, chega na casa e aí nós somos conduzidos aqui dentro, não é? E nós temos, gente, esta tarefa aqui a nossa, que é a Escola de Paz Eurípides Barçanufo. Onde qual é o lema? Vocês lembram? Educar-se para educar. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos nos preparando para não encontrar as dificuldades de forma solitária, com a ajuda das pessoas. Nós não temos o segredo, a resposta para todas as indagações, mas a gente traz a reflexão, não é? E educar-se, gente, vem de uma palavra chamada educare, que é nós prepararmos para o mundo lá fora. Esse é o sentido da educação. Esse é o sentido e a função de nós como pais educadores. Por quê? Através da doutrina espírita, que nos dá várias ferramentas, que nos conforta, Deus nos colocou espíritos que estão encarnando como nossos filhos nesta vida. Para quê? Para que nós o transformemos em homens de bem. Essa é a nossa função, essa é a função que nos foi dada. Então, este é um presente e uma confiança que Deus nos dá nesse momento. Como nós dissemos, não estamos sozinhos.
Se precisarmos de ajuda, por favor. E olha só, gente, as crianças lá em cima, enquanto nós estamos aqui, refletindo sobre um tema extremamente importante, que é pouco às vezes abordado, ou pouco encarado, vamos chamar assim, as crianças lá em cima, de alguma forma, estão absorvendo as informações também. De uma forma mais lúdica, própria à idade delas, está sendo abordado nas entrelinhas sobre a vida após a vida, sobre a continuidade espiritual, sobre as missões que nós temos, sobre a importância de nós estarmos fortalecendo a nossa família, principalmente através dos laços e da educação e do amor e do acolhimento, preparando-as para o mundo lá fora, que é a educação. Não é? Então, queridos, que possamos nessa tarde de hoje refletir, buscar ajuda, estarmos todos aqui com o mesmo objetivo de nos tornarmos pessoas melhores, não é? E aí eu peço licença para terminar a nossa conversa de hoje. Eu vou ler aqui um trecho que muitos atribuem a Santo Agostinho, mas não é. Na verdade, é uma mensagem da sua mãe a Santo Agostinho, de Santa Mônica a Santo Agostinho, falando da vida após a vida. E olha só o que ela diz: se você me ama, não chore. Se você conhece o mistério insondável do céu onde me encontro, e se você pudesse ver e sentir o que eu sinto e vejo neste horizonte sem fim, você jamais choraria por mim. Estou agora absorvida pelo encanto de Deus, pelas suas expressões de infinita beleza. E eu aqui conservo ainda todo o meu amor, todo o meu afeto por você e uma ternura que jamais lhe pude em verdade revelar-te. Amamo-nos ternamente em vida e pense em mim. Nas suas lutas, pense nessa maravilhosa morada, onde juntos viveremos o mais puro, mais intenso, fonte inesgotável de alegria e de amor. Se você me ama, não chores mais por mim. Eu estou com Deus. Eu estou em paz. Queridos, e é dessa forma que a gente encerra a nossa conversa de hoje, onde eu desejo a todos vocês muita paz no coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Boa tarde. A nossa gratidão ao Ricardo, que você possa estar outras vezes conosco. Foi tudo muito bom, muito especial. Que nós possamos agora pedir para os nossos colegas que encaminhem para a Câmara de Passe para nós darmos continuidade na nossa tarefa. Então vamos novamente reunidos, envolvidos nessa vibração de amor, nos ligar com o plano maior, buscando Jesus, nosso mestre amigo, agradecendo a oportunidade deste aprendizado, agradecer ao nosso expositor, que ele possa estar conosco em outras oportunidades, trazendo tantas reflexões. Vamos sentindo essa harmonia do ambiente e vamos estendendo até os nossos lares, certos de que teremos o amparo, o acolhimento e tudo aquilo de que necessitamos. E que na próxima semana nós possamos retornar mais fortes, com mais fé, com mais força e com mais coragem. Que Jesus, na sua infinita bondade e amor,
permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós não temos recadinhos, temos apenas o tema da nossa palestra na próxima semana. O tema é Evangelho Musical. O enfoque à arte nos espiritualiza. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus.